Trabalhar na área da comunicação é um desafio diário. Para mim e também para o seu Humberto Ferreira, que está completando 71 anos de vida esta semana e mais de 50 anos trabalhando na imprensa, no meio da comunicação. Seu Humberto Ferreira é um ícone da comunicação tangaraense. Começo bastante difícil, na verdade, um começo de curioso. Aliás, todo mundo que está no meio da comunicação, no meio da imprensa, é um pouquinho curioso. E o seu Humberto começou no Piauí, sendo curioso, né, seu Humberto? Tudo bem? Em Teresina. Eu comecei na gráfica Antônio Lopes, lá em Teresina, no Piauí, lá em 1970, mais ou menos, né? Inicialmente fazendo esse trabalho de observação, porque meu pai trabalhava na gráfica, e aí depois eu comecei a fazer uma parte do trabalho, que era a parte de revisão, né? Esse trabalho que requer um pouco de cuidado, né? Para de repente não sair um texto errado, para não sair uma expressão, alguma coisa errada. E a gente começou a fazer e tomamos gosto pelo ofício, né? Que era chamado. A partir daí, a gente começou a fazer outros trabalhos, sempre buscando escrever, passar informação. E esse trabalho fez com que a gente, vindo para Tangará, né, começasse a fazer um trabalho impresso também. O Jornal de Domingo foi editado por nós durante 9 anos. 9 anos de Jornal de Domingo. Para quem não conheceu, conta um pouquinho, como é que era esse Jornal de Domingo? O Jornal de Domingo, ele era uma revista semanal, era um semanário. Era um resumo do que teve na semana. Só que a gente buscava N assuntos, né? Não era um jornal só político, só de política. Era um jornal de culinária, era um jornal de costumes, era um jornal de decoração, era um jornal múltiplo, né? E esse jornal, ele tinha uma vida semanal. Não era como o jornal diário, que ele sai de manhã na banca e quando chega às 10 horas, o jornal já acabou, já pereceu, né? O jornal semanal, ele tinha uma semana de vida. Então, durante essa semana, tanto que os textos que a gente usava, eles tinham um tempo maior de leitura, de interpretação por parte do leitor, né? Fizemos esse jornal durante 9 anos. A partir daí, a gente começou a fazer também jornais informativos para empresas em Tangará da Serra. E uma dessas empresas foi a Unimed. E foi a ideia que nós tivemos, juntamente com a Lamego Propaganda, do meu amigo Maurício Pereira Lamego, né? Para fazer o informativo da empresa. E esse informativo era composto por nós. Nós elaborávamos uma pauta, levávamos a conhecimento da empresa, a empresa autorizava, e aí a gente trabalhava para compor o informativo. E quando chegava no final do mês, o informativo era lançado com a cara da empresa e assim por diante. Depois fizemos o informativo da APAI, fizemos o informativo da Associação Comercial. Eu fiz uma das primeiras revistas do IPES, O IPES lança uma revista anual e durante esse período a gente ficava montando a revista, eu com o reverendo Marcos, uma pessoa excepcional. Tudo isso tem mais ou menos quantos anos? Isso aí já foi para os 22 anos de Tangará que eu tenho, né? 22 anos. Eu cheguei em 2000 em Tangará e a partir de então continuei trabalhando em comunicação. E o seu Humberto, ele até então não era formado, não é ainda, mas o seu Humberto, depois de aposentado, depois de um certo tempo, decidiu encarar a faculdade do curso de jornalismo. Seu Humberto é um acadêmico, é um exemplo para a nova geração que está chegando por aí, porque eu tenho certeza que, infelizmente, muitos que estão chegando nesta nova era
não vão saber o que é escrever para um jornal impresso. Realmente. Então, apesar de que existem matérias hoje que dissertam sobre essa experiência, né, mas vão ser só saber pela história. Só saber pela história. E a gente teve esse outro lado. E hoje, a gente fazendo o curso de jornalismo, a gente, desculpa o termo, deita e rola nessa praia aí, porque foi uma praia nossa. Foi a praia que a gente procurou fazendo, aprimorando, até chegarmos à internet. Pois é, e aí vem a internet, vem esse mundo que hoje está tudo, aconteceu, já saiu, aconteceu, saiu, porém é preciso de ter um diferencial aí também, né, seu Humberto? Porque não é só aconteceu, saiu, tem todos os três lados também de ser ouvido, né? O princípio do jornalismo continua sendo exercido. A única coisa é que hoje nós profissionais temos mais condição de trabalho. Eu me lembro que quando eu imprimia o jornal de domingo, aqui em Tangará já, eu levava para a gráfica 40 disquetes. Para quem não conhece, disquete é aquela pecinha preta que a gente, né, tinha que copiar e tirar e copiar. O disquete veio antes do CD. Muito antes, né? E aí, a partir daí, a gente foi aprimorando. Hoje, nós temos uma facilidade muito grande. Nós andamos com um celular que te faz imagem, que entra na internet e já interage com sites e assim por diante. É tudo muito instantâneo, né? É. Mas ficou um saudosismo, né? Ficou um saudosismo do jornalismo realmente, propriamente dito, entendeu? Eu tenho alguns amigos, por exemplo, Onofre Ribeiro, um grande jornalista de Cuiabá, ele sempre diz isso: Humberto, a gente não vai ser tão moderno como os jovens de hoje. Nós sempre vamos estar trabalhando, utilizando essas ferramentas, mas sempre com o pé atrás, tipo assim, né? Eu tenho um costume de escrever e ir para o computador. Aqui, ó, bloquinho. Bloquinho sempre em mãos. Jornalista anda com bloquinho e caneta, né, seu Humberto? Tem que ter. Eu, na faculdade, eu procuro sentar na frente, né? Porque eu tenho uma deficiência, né? E os colegas muitas vezes me perguntam: por que você está assistindo a aula e está anotando? Eu digo que quando eu tenho dúvida, eu anoto para perguntar. E hoje muita gente está seguindo esse aprendizado, que é aquele aprendizado de anotar mesmo, entendeu? A gente não pode confiar só na cabeça, entendeu? Nós temos que anotar. E a gente fica muito satisfeito porque esse curso de jornalismo, que tem uma grande parte da nossa colaboração, nós fizemos parte de grupos que foram a Cuiabá, pedir pelo curso, para trazer o curso para Tangará da Serra, entendeu? E hoje a gente vê um curso com a primeira turma já formada, entendeu? A primeira turma, a Lohane, que estava de manhã lá na assessoria, na Câmara, ela faz parte da primeira turma. Seu Humberto, e hoje em dia, é tudo muito, como eu disse, tudo muito instantâneo. Hoje em dia, como é fazer jornalismo para o senhor? Porque o senhor não parou, o senhor tem site, o senhor segue, não tem mais o jornal impresso, mas segue com o site, não sai da área da comunicação jamais, né? Isso aí é uma coisa que veio com a gente e vai com a gente, entendeu? O que eu digo é assim, nós estamos fazendo escola, nós estamos fazendo escola. Parece que não, mas a nossa experiência, ela é diariamente exercitada pelos mais novos. Então, muitas vezes, uma pessoa me liga falando do site, falando de um texto, falando do que ele viu. De repente, ele vê essa história no site também. Eu procuro colocar alguma coisa no site da minha história. Então, alguém, de repente, comenta: ué, você com 70 anos, você faz faculdade? Por quê? Né? Por quê? Porque nunca é
tarde para a gente aprender, para a gente se capacitar, entendeu? Eu acho que nós temos que fazer com que isso aconteça para que essa coisa da sabedoria, do saber, não morra. O meu TCC vai ser sobre o site Conheça Tangará da Serra, que foi uma ideia que eu tive de convidar as pessoas para conhecer a cidade que eu moro. Quando eu falo para você, conheça Tangará da Serra, o que eu estou te fazendo? Estou te fazendo um convite. Só que isso aí está indo além mar. Eu hoje já estou em Cuiabá, tem a Várzea Grande, tem em Teresina. Eu tenho um site em Teresina, Piauí. O mundo é o quintal, né? Não tem mais, a distância diminuiu. E a gente faz isso fazendo escola, como eu sempre repito, fazendo escola e alertando as pessoas que a sabedoria é fundamental. Se você não estudar, se você não se capacitar, você vai ficar. Por quê? Porque a coisa hoje está muito mais rápida. Hoje a informação chega muito mais rápida. E você tem que estar igual, você tem que estar parelhado com a informação. A vida é um constante movimento. O seu Humberto comemorando 71 anos de vida aqui no Tangará 40 Graus, na TV Cidade Verde, mais de 50 anos na área da comunicação, na imprensa, sempre prestando os melhores serviços, né, para Tangará da Serra, que começou lá no Piauí, lá na terra do seu Humberto. E o seu Humberto é um verdadeiro exemplo para todos nós. Para nós que estamos recentemente na área, para os que estão chegando e os que virão. Né, seu Humberto? Sucesso, parabéns, obrigada por esse bate-papo, viu? Obrigado a vocês, obrigado por essa oportunidade, mais essa oportunidade. Isso é uma homenagem. Eu sempre peço e pedi, e vou pedir, que me homenageie enquanto vivo, né? Porque homenagear uma pessoa que já faleceu, né? Eu quero que me homenageie como vocês estão fazendo agora. Vocês, com o tempo de vocês, de repente vieram fazer saber de história, das histórias de um profissional que de repente busca isso mesmo, esse espaço, sabe? E que o meu exemplo sirva para outras pessoas, como já está servindo. Eu vejo muitos colegas da faculdade, até pessoas que estão com cursos para frente um pouco, dizerem assim: Humberto, cara, você é o cara. Vamos nessa que eu tô com você. Obrigado, viu? Obrigada a nós, Humberto. Em Deus. Tudo de bom.